Quem é que não quer ser bem-sucedido profissionalmente? Tantos cursos e fórmulas mágicas para o sucesso são garantia de êxito? Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora aqui no meu canal, eu sou psicólogo e também ator e dramaturgo, estou sempre em contato com o lado humano da vida. Eu fiz a especialização em psicologia analítica ou psicologia junguiana, e o Carl Jung ele tem uma forma de falar sobre a psique que engloba o conceito de sombra. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card linkado aqui para você, mas a sombra ela é aquilo que está em oposição à luz, aquilo que está em oposição à consciência, à luz da consciência. Ou seja, se a gente tem um fracasso ou não sucesso profissional, nós temos exatamente o oposto dentro da gente, que é o arquétipo do sucesso profissional. O Jung coloca pra gente que desde que a gente nasce até o último suspiro, até quando a gente morre, a gente está dentro de um processo de individuação, ou seja, a gente vai se tornando indivíduos. E o que isso significa? Que a nossa psique ela tem uma força propulsora que nos leva, para o crescimento, para o amadurecimento, isso é espontâneo. E a gente vai ali com as nossas experiências amadurecendo, crescendo, aprendendo, tendo vários aprendizados, aprendendo com as experiências, com os acertos e com os erros também, mas é muito mais do que isso. A gente vai aprendendo sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos, sobre as nossas sombras, sobre toda essa parte sombria, que a sombra é aquilo que está em oposição à consciência, ou seja, é tudo aquilo que está inconsciente. Então a gente vai tomando consciência de si, a gente vai tendo o autoconhecimento. E nesse processo, o Jung coloca que existe uma coisa chamada vocação, ou propósito de vida, ou chamado, ou daimon. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui para você conferir mais a fundo sobre esse tema, mas basicamente é aquele motivo existencial com o qual a gente nasce. Cada um de nós nasce com esse motivo existencial, com esse propósito de vida, com esse chamado. Daí que vem a inspiração da vocação, dos testes vocacionais, do processo vocacional, da orientação vocacional, que é vocação à escuta desse vocare, desse chamado, dessa voz interior que nos direciona para alguma coisa de uma maneira ou outra. Mesmo que a gente não saiba bem o que é, a gente passa a ouvir essa voz interior dentro de um processo de autoconhecimento que nos leva provavelmente para uma vocação/ofício, ou seja, toda a questão da individuação perpassa aí por um sentido existencial relacionado ao trabalho, ao ofício, à produção de algo, seja um trabalho remunerado ou um trabalho voluntário no campo do hobby. O que acontece é que a gente escolhe uma profissão, aquela que a gente escutou no chamado daquele vídeo que eu mostrei para você, a gente escutou essa vocação, a gente se lança no mercado de trabalho e a partir daí muitas coisas podem acontecer. A gente pode ficar frustrado porque a gente se depara com o mercado de trabalho cada vez mais fechado e com um pensamento muito de meritocracia, As pessoas acreditam que basta se esforçar e a gente vê na prática que não funciona bem assim, não é? Então a gente começa a perceber o quê? Estou infeliz, não estou conseguindo. E a partir daí a gente vai olhar para a nossa sombra profissional. Por que a gente não está com o sucesso profissional? Claro que a gente tem que considerar também vários fatores, principalmente os fatores sociais, os fatores culturais, do lugar da sociedade onde a gente está inserido, da nossa própria classe de origem. Isso também tem que ser considerado porque pode ser um dificultador para o sucesso profissional. A gente sabe de questões como racismo, como homofobia, transfobia, enfim, diversas formas de preconceito podem sabotar também um sucesso profissional. Porém, a gente está falando aqui de outras questões para além disso, outros itens que estão ali dentro desse combo sucesso profissional, que é não só a parte financeira, bem sucedida ou correspondente ou adequada com aquilo que a gente espera, mas também o sentido de fazer projetos e ter a autorrealização. O sucesso profissional também está nesse lugar. O que acontece muitas vezes a gente se lança no mercado de trabalho, começa a viver, acaba aceitando trabalhos e postos de trabalho onde a gente não tem espaço para esses projetos e acaba ficando um vazio. E a gente acaba ficando longe, distante até mesmo daquele propósito existencial que a gente tinha se proposto antes,
E aí a gente pode entrar numa crise chamada metanoia, ou crise da meia-idade. Lá pelos 35, 40, 45 anos de idade, a gente faz um balanço, pode ser de maneira consciente ou inconsciente. A gente faz esse balanço e pensa, para onde é que eu estou indo? O que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou infeliz? Por que é que eu estou adoecendo? Nesse ponto é inevitável a gente fazer essa avaliação de sucesso versus fracasso financeiro, sucesso versus fracasso de autorrealização. A gente também vai olhar para o nosso autoabandono, tudo aquilo que a gente deixou para trás, seja qual o motivo. Seja porque a gente optou por um trabalho que pagava as contas e que estava muito distante daquilo que a gente gostaria de fazer, seja porque algumas contingências, algumas variáveis nos levaram a isso, seja a questão familiar, a questão de filhos ou até mesmo de ter que suprir as demandas da casa que nos leva para um trabalho talvez operacional que não tem espaço para a gente ter a expressão da nossa criatividade. E a gente também vai se deparar com uma palavrinha muito frequente que a gente às vezes não escuta por aí, que é a autossabotagem. O quanto que a gente, com medo também do sucesso profissional, a gente se sabota, porque uma vez que a gente alcança o sucesso profissional, a gente tem que dar conta, né? Se a gente começa a mostrar que a gente é bom naquilo, a gente tem que dar conta. E a gente cria uma pira dentro da nossa cabeça que eu vou ter que ser bom sempre, não posso errar. Peraí, a gente pode errar. Tá certo que alguns erros são muito fatais, não pra gente, mas para outras pessoas. Pra gente também em alguns casos. E aí a gente tem que ver essa avaliação toda de risco, de erros e acertos, mas a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Mas eu estou falando desses erros menores, esses erros que são toleráveis. A gente às vezes pode cair num processo de rigidez tão grande, de medo até inclusive de ser flexível ou de errar, que a gente não se lança para a experiência da vida. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa um like e agora a gente vai falar sobre como lidar com essa questão do sucesso profissional. Uma coisa que é muito importante a gente colocar atenção é como que eu lido com as finanças e como que eu lido com as finanças profissionais dentro de um contexto empresarial, dentro de um contexto até autônomo também, e com as finanças pessoais. Como que eu faço essa conjugação entre o que eu recebo e o que eu gasto em casa, e o que eu recebo dentro do trabalho que eu preciso reinvestir no meu próprio trabalho, caso esse seja o meu próprio negócio ou a minha carreira de autônomo, ou até mesmo em cursos de especialização que as empresas muitas vezes não pagam, mas que trazem para a gente um diferencial enquanto profissional. E aí eu bato numa tecla que é a questão da gestão financeira. A gente precisa entender nossa planilha de gastos, seja ela no caderninho, seja ela no celular, seja ela na própria planilha do computador, seja do Google Planilhas ou até mesmo do Excel ou qualquer que seja o aplicativo para isso. Sobre isso a gente tem um vídeo aqui que é o livro, a resenha do livro da Nath Finanças. Eu vou deixar o card aqui para você. E a gente vai percebendo que, à medida que a gente vai entendendo onde a gente gasta e o quanto a gente precisa, a gente também vai buscando uma forma interna de se alinhar, buscar um objetivo onde essa quantidade de dinheiro venha para a gente. Então a gente começa a traçar planos, a gente começa a ser mais justo com a gente mesmo, a gente começa a buscar algo que realmente valha a pena, inclusive para nossa, não só para nossa sobrevivência, mas também para nossa experiência, para nossa vivência, para o nosso prazer. E aí a gente vai colocar na ponta do lápis quanto a gente precisa, quanto a gente gasta e onde é que a gente vai buscar esse dinheiro. Mas de uma maneira muito lúcida, muito concreta, a gente vai ali com discernimento buscando esses objetivos, traçando as nossas metas. O que eu quero falar para você é, nesse processo a gente pode ter que fazer um realinhamento profissional. E fazer esse realinhamento profissional não só com base nas finanças, mas também com base no objetivo que a gente pode ter deixado para trás. E nesse ponto a gente precisa sim se dar o valor e justamente pensar como vai ser essa transição, o que pode ser feito nesse caminho para essa transição profissional, para esse resgate profissional. E às vezes, um parênteses aqui, às vezes a gente ganha o suficiente, mas a gente não tem uma organização financeira e está perdendo dinheiro por aí. Então, volta lá no vídeo da Nath Finanças, que é importante a gente entender como que a gente lida com o nosso próprio dinheiro. Mas, voltando aqui no fluxo do vídeo, a gente vai
percebendo que a gente deixa coisas para trás ou a gente vai buscar algo que esteja mais alinhado com o nosso prazer, com o fazer e o prazer. E como que a gente pode monetizar isso? Trabalho voluntário é muito interessante, mas se a gente precisa pagar o nosso boleto, se a gente tem os nossos compromissos para honrar, acho importante a gente também pensar em algo para além do trabalho voluntário e como é que a gente pode integrar essas coisas. Aí é a história de cada um. É genérico falar isso? É, mas ao mesmo tempo é muito específico, porque um vídeo não vai dar conta de todas as variáveis possíveis de todas as histórias. Então, vamos fazer um exercício. O que eu preciso para mim? Quanto que eu preciso para mim? Onde que eu posso conquistar isso? E onde é que eu posso conquistar isso de uma maneira que me traga autorrealização, que me dê vontade de acordar todo dia e trabalhar e produzir e criar algo novo? É muito importante saber que as questões voltadas para a autorrealização, geralmente elas estão associadas com algum trabalho criativo. Rodrigo, o que é isso? É ligado à arte? Não. Ligado a projetos. O que a gente pode criar? O que a gente pode inventar? O que a gente pode trazer de novo? Nem sempre é algo ali voltado para invenções, para arte, para essas questões mais criativas, literais que a gente conhece, como pintura, artes cênicas, música, desenhos, nada disso. Muitas vezes a criatividade está em você ser um chefe de gastronomia e criar um prato e pensar num cardápio para um restaurante ou até pensar num modelo de restaurante que pode vir a ser inclusive um modelo de franquia. Então, como é que a gente pode pensar tudo isso? Para isso, a gente também tem que conhecer sobre administração, por exemplo. Como é que a gente conhece o nosso nicho de mercado? Talvez a gente vá ter que recorrer ao Sebrae para entender como é que funciona aquele nicho, como é que eu posso aprender a empreender. O Sebrae, isso eu não estou fazendo propaganda, não, isso aqui eu estou falando porque eu conheço o curso do Sebrae, que ele tem uma base de empreendedorismo, chama, se eu não me engano, Aprendendo a Empreender. É um curso bem interessante e gratuito que está aí na internet que pode auxiliar você a dar esse passo rumo à autorrealização e rumo a compreender como que você pode buscar o sucesso profissional. Nesse caminho a gente vai buscar aquilo que motiva, e a motivação ela é interna, ou seja, eu não consigo motivar ninguém, eu consigo incentivar, porque a motivação é essa força interna que nos leva a buscar algo que seja do nosso interesse. E aí a motivação a gente vai ter que olhar para dentro, fazer esse exame da nossa própria vida e ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, e fazer de novo esse alinhamento, essa escuta dessa voz interior. E a gente começa a perceber que nesse exame da própria vida a gente vai ficar atento aos nossos sonhos, né? Nós que somos junguianos, a gente dá um valor muito especial aos sonhos, a análise de sonhos, como nesse card que eu estou colocando aqui para você. Mas a gente começa a decifrar os sonhos, que os sonhos podem ser recados do nosso inconsciente. E a gente fica atento também às sincronicidades, que são aquelas situações onde uma coisa acontece aqui, aí daqui a pouco outra coisa acontece aqui, que aparentemente é coincidência, mas se a gente colocar atenção, a gente tem ali uma significação a gente tem ali uma relação de significação, né? Elas estão correlacionadas de alguma maneira, que provavelmente o nosso inconsciente trabalhou para que essas duas coisas se conectassem. Tem um vídeo sobre sincronicidade, vou deixar o card aqui. E a gente também tem que prestar atenção nos sintomas, porque os sintomas eles surgem e eles são também manifestações, muitas vezes, da nossa própria psique, são questões psicossomáticas, temos um vídeo sobre isso também. E os sintomas eles podem dizer para a gente questões internas, eles levantam uma lebre para a gente olhar para esse redirecionamento, para essa escuta interna, para o que está em desalinho, o que está longe do nosso propósito, o que a gente está devendo para a gente mesmo. E aí não só sintomas físicos, como por exemplo dor no joelho, mas também, por exemplo, sintomas, doenças psicológicas, doenças psiquiátricas que podem ser entendidas, transtornos psiquiátricos que podem ser entendidos também como sintomas, por exemplo, a depressão. O que é que uma depressão pode dizer para a gente, para além da tristeza? Né? A gente pode começar a puxar um fio aí de entender essa depressão como algo está faltando, que eu não sei bem o que é, né? Esse movimento de descida, vamos fazer esse movimento de descida metafórico, né? De depressão, vamos fazer esse movimento de descida,
para o nosso interior, para a gente olhar para o nosso interior, para a gente buscar o nosso sentido existencial. Se você gosta de vídeos nesse tema, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado, às 11 horas, nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E agora eu quero saber de você. Como é que você está lidando com a questão do sucesso profissional? É uma coisa que pega para você? Deixa aqui um comentário na caixa de comentários e aproveita para ver na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, porque lá a gente conversa de pertinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!